Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar a distribuição eletrônica em subníveis de energia e veremos o diagrama de Linus-Pauling. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Aí eu começo essa aula relembrando, né, os conceitos de Bohr, lá quando ele falou de energia quantizada, quando ele falou de órbitas esféricas ao redor do núcleo, órbitas circulares ao redor do núcleo, né, que era o movimento do elétron. Só que o que Bohr não sabia é que, na verdade, naqueles conjuntos de órbitas, de camadas finas, né, existiam níveis, né, subníveis de camadas, existiam ainda divisões menores dentro das camadas dos níveis de energias que foram propostos por ele. Então, Sommerfeld percebeu em 1916 que as raias obtidas por Bohr eram, na verdade, um conjunto de raias mais finas e supôs então que os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores, por eles denominados subníveis de energia. Então, dentro das camadas que nós estudamos na aula anterior, existem subcamadas, ou seja, subníveis. Dentro dos níveis existem subníveis. O número de cada nível indica a quantidade de subníveis neles existente. Então, por exemplo, no nível 1 apresenta um único subnível, no nível 2 apresenta dois subníveis e assim por diante. Os subníveis eles são representados por letras S, P, D, F, G, H, por aí vai. Só que nós trabalhamos basicamente com esses quatro subníveis, os quatro primeiros, o S, o P, o D e o F. S de Sharp, P de principal, D de difuse e F de fundamental. Então existe uma ordem crescente de energia nos subníveis, assim como existe nos níveis de energia. Nós vimos que quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron, quanto mais distante, mais afastado do núcleo, maior a energia do elétron. Assim também existe, né, uma ordem crescente de energia nos subníveis. A gente pode observar aqui que o subnível S é o que tem a menor energia, enquanto que o subnível F é o que tem a maior energia. Os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia, né? Se eles estão no mesmo subnível, na mesma subcamada, eles vão ter a mesma quantidade de energia. E os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. Então, sempre quando a gente vai fazendo a distribuição eletrônica, os elétrons eles vão sempre entrando em subníveis de menores energia até ocuparem subníveis de maiores energias. Então, aqui os níveis de energia ou camadas, né, dentro deles nós encontramos os subníveis de energia ou subcamadas, e os subníveis são esses, o S, o P, o D e o F. Lembrando que o S é o que tem a menor energia e o F é o que tem a maior energia. Só que dentro de um átomo a gente não tem como localizar, dizer de maneira exata onde se encontra o elétron. A gente não pode dizer que o elétron está num determinado ponto X. Porque para a gente localizar um elétron, digamos que a gente fosse tentar visualizar utilizando um microscópio, por exemplo, o microscópio ele vai emitir uma luz e para que o objeto seja visto é necessário que esse objeto interaja com a luz. Só que o elétron, como é uma partícula muito pequena, uma partícula diminuta, se ele interagir com a luz, que é uma forma de energia, o que vai acontecer com esse elétron? Esse elétron vai absorver essa energia e vai saltar do seu local de origem para um local mais afastado. Ele vai para um lugar de maior energia. Então, se localizássemos esse local, né, se a gente focalizasse nesse local onde o elétron estaria, não seria um local verdadeiro, porque ele teria absorvido energia proveniente do microscópio e estaria no local excitado. Então a gente não tem como determinar o local exato do elétron, mas a gente tem como estimar uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então essa região no espaço de maior probabilidade de se encontrar o elétron, nós chamamos de orbital. E em cada orbital, o número máximo de elétrons é 2. Então a gente só pode ter 2 elétrons por orbital. Então nós temos aqui os subníveis S, P, D e F, e cada subnível desse
tem um número de orbitais e o número máximo de elétrons que pode comportar. O subnível S apresenta um único orbital. Como o orbital cabe no máximo 2 elétrons, ele também só vai ter no máximo 2 elétrons. Já o subnível P contém 3 orbitais. Como cada orbital pode conter até 2 elétrons, como ele tem 3 orbitais, ele pode ter um máximo de 6 elétrons. O subnível D, ele tem 5 orbitais, lembrando que cada orbital pode caber 2 elétrons. Como ele tem 5 orbitais, então ele pode ter um máximo de 10 elétrons. E por último, o subnível F, que tem 7 orbitais, que pode conter um máximo de 14 elétrons. Vejamos agora aqui a distribuição eletrônica, né, de acordo com o diagrama da autoconstrução de Linus Pauling. Aqui é o diagrama de autoconstrução de Linus Pauling, ou simplesmente diagrama de Linus Pauling, que é uma sequência a ser seguida quando a gente vai fazer uma distribuição eletrônica. Então a gente pode ver aqui que a gente começa com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vejam vocês que a gente começa sempre de cima para baixo, né? 3p6, 4s2, 13d10 e por aí vai. Cada nível desse aqui, né, corresponde aqui àquelas camadas que nós estudamos, o K, L, M, N, O, P e Q. E vejam vocês que a gente viu que na primeira camada, a gente viu na aula anterior, cabe no máximo 2 elétrons. E aqui nós temos, né, uma distribuição 1s2. A gente vai ver o que vem a ser esse 1s2. Esse 1 o que é que significa, esse S o que significa e esse 2 o que é que significa. Esse 1, esse número da frente, indica que é a primeira camada, a camada K. Esse S indica o subnível que está dentro dessa primeira camada, é o único subnível que pode conter dentro dessa primeira camada, S. E o 2 aqui é o número máximo de elétrons que esse subnível comporta, que é um subnível também, que é o número máximo de elétrons também que a camada comporta. Já aqui na segunda camada, a camada L, veja que começa com 2, aqui, ó, 2s2, 2p6. Esse 2 é para dizer que é a segunda camada, que é o segundo nível de energia, que é o L. S2, S a gente viu que o número máximo de elétrons que pode conter no subnível S é 2. E P a gente viu que o número máximo de elétrons que pode conter no subnível é 6. Como a segunda camada cabe no máximo 8 elétrons, então nós temos aqui 2 do S com mais 6 do P, nós temos um total de 8 elétrons. E assim vai, né? A gente pode ir fazendo isso para todas as camadas que a gente vai ver que a partir do diagrama de autoconstrução de Linus Pauling, nós iremos achar aqueles números de elétrons que nós vimos na aula anterior quando fizemos a distribuição eletrônica em níveis de energia. Vejamos aqui agora a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos, seguindo aqui essa orientação do diagrama de Linus Pauling. Nós temos aqui o átomo de carbono. O átomo de carbono ele tem número atômico 6. A gente tem que lembrar que o número atômico nada mais é que o número de prótons de um átomo. Quando o átomo está neutro, que é aqui o caso, né, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 6 prótons, logo ele vai ter 6 elétrons. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica de acordo aqui com o diagrama de Linus Pauling. A gente começa sempre aqui, de cima para baixo. São 6 elétrons, a gente tem que distribuir 6 elétrons aqui a partir do diagrama de Linus Pauling. Então, como é que eu começo? Eu começo aqui com 1s2. Ó, distribuí 1s2, agora a gente vem para cá, né? Que a gente começa sempre de cima para baixo. 2s2. Nós já temos quantos elétrons aqui? Temos 2 com mais 2, 4. Falta eu distribuir mais o que? Mais 2 elétrons. E aí aqui, ó, a gente começou 1s2, 2s2, a gente vem agora para o 2p6, mas não é 2p6, porque nós não temos 6 elétrons no subnível P do átomo de carbono. Nós temos apenas 2 elétrons, então vai ficar 2p2. Então nós temos aqui 2 com mais 2, 4 e mais 2, 6. Nós temos aqui, ó, 2 elétrons com mais 2, 4 com mais 2, 6. Fizemos a distribuição eletrônica do carbono de acordo aqui com o diagrama de Linus Pauling.
Vejamos agora como vai ser a distribuição eletrônica para o sódio. O sódio tem número atômico 11. E aí, assim como fizemos para o carbono, se ele tem 11 prótons, ele tem que ter também 11 elétrons, porque ele está neutro. Então, nós iremos fazer a distribuição eletrônica do sódio a partir do diagrama de Linus-Pauling. O mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui para o carbono, nós iremos utilizar aqui para o sódio. Então, vamos lá. Começamos sempre aqui de cima para baixo. Então, 1s2. Lembrando que a gente tem 11 elétrons para distribuir. Então, 1s2. 2s2 é sempre de cima para baixo, então 2s2 a gente tem que ir fazendo e contando. Aí, 2p6, 2p6, e seria 3s2, mas nós não temos 2 elétrons para colocarmos nesse subnível. Nós temos o que? Nós só temos 11 elétrons no total. Nós temos aqui 11 elétrons e vamos distribuir, então, aqui essa última camada vai ficar, esse último subnível vai ficar 3s1. E aí a gente pode contar, né? Nós temos aqui 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11, que é o número de elétrons que o sódio apresenta. Por último, nós temos aqui, né? O ferro com número atômico 26. Se ele está no estado neutro, ele também vai ter 26 elétrons. Então, nós iremos fazer a distribuição eletrônica de 26 elétrons aqui de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6. Ó, lembrando aqui, né? A gente começa aqui, ó, 1s2, 2s2. A gente começa aqui, né? Ó, aqui, 1s2, sempre de cima para baixo. 2s2, 2p6. Aí depois do 2p6 nós vamos para o 3s2. Então, 3s2. Depois do 3s2, vem quem? Cadê? Ó, 2p6, 3s2. Voltamos para cá, né? 3p6. Então, aqui para o 3p6. E a gente tem que ir contando, né? Quantos elétrons nós já distribuímos. São 26 elétrons. Quantos nós já distribuímos? 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Faltam ainda 8 elétrons para serem distribuídos. Então, nós estamos no 3p6. Depois do 3p6, nós vamos para o 4s2. 4s2. Já temos 20 elétrons distribuídos. Depois do 4s2, nós vamos para o 3d10. Só que nós não temos 10 elétrons no átomo de ferro, nós só temos mais 6. Então a configuração final vai ficar 3d6. Essa é a configuração eletrônica para o átomo de ferro. E por último, nós temos aqui uma particularidade quando nós estamos falando dos orbitais d, né? Quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica dos orbitais d. O que é que a gente tem que prestar atenção? Principalmente para aquelas configurações ali de D4 e D9. Então nós temos que prestar atenção nessa configuração D4 e D9. Vejam vocês aqui, nós temos, né, a representação do orbital D preenchido. Lembre-se que o orbital D, né, o subnível D, ele possui 5 orbitais. Temos 5 orbitais e cada orbital cabe no máximo 10 elétrons, ou 2 elétrons, no máximo 2 elétrons. E aqui no subnível D nós temos um total de 10 elétrons, quando ele está totalmente preenchido. Já o orbital D parcialmente preenchido, o que é que nós temos? Ao invés de termos 10 elétrons, nós teremos 5 elétrons. Então, para o orbital D ter um nível de energia menor, é interessante para ele estar sempre com 10 elétrons ou com 5 elétrons. Só que isso nem sempre é possível, né? Porque os átomos eles têm os seus respectivos números atômicos, os seus respectivos números de elétrons, e nem sempre nós vamos chegar nessa configuração de D10 ou D5.
como aqui no caso do crômio, por exemplo, a configuração final dele é D4. Só que essa configuração D4, e aqui no caso do cobre, a configuração D9, não são configurações estáveis. Então, o que é que acontece aqui nesses casos particulares? Ao invés dessa configuração terminar em D4, mas para ele é mais interessante ser uma configuração D5, então o crômio vai ficar com a configuração D5. Mas de onde é que vai surgir esse elétron para preencher esse subnível aqui, que está 3D4 virar 3D5? Vai vir do subnível aqui, ó, 4S2. Então, ao invés de ficar essa configuração final de 4S2, 3D4, não vai ser assim. Vai ficar assim, ó, 4S1, e aí sim 3D5. E aí o que acontece? O subnível D do átomo de crômio fica com uma energia menor, porque os elétrons vão estar todos, né, espalhados por cada um dos orbitais, e ele vai ter um orbital parcialmente preenchido, né, semi-preenchido, na verdade, semi-preenchido. Já no caso aqui do cobre, é o D9, é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Então, configuração D9 não é uma configuração interessante. Para o orbital D é mais interessante o D5 ou D10. E da onde é que vai vir aqui o elétron para o D9? Vai vir de novo aqui, ó, também do 4S. Então, essa configuração final aqui deixa de ser 4S2, 3D9 para virar 4S1 e 3D10. Ok, estudante? Então, hoje nós vimos a distribuição eletrônica em subníveis e vimos o diagrama de Linus Pauling. E por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.